Essa aí é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. A soma de n termos é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1 dividido por q menos 1. N é o número de termos que eu quero somar. Nós já vimos em vídeos anteriores a utilização dessa fórmula. Agora, vamos ver o que acontece se eu pegar uma razão cujo módulo seja menor que 1. Módulo menor que 1. Em outras palavras, uma razão situada entre menos 1 e mais 1. Quando você pega um número menor que 1, à medida que o expoente aumenta, o expoente desse número, esse número vai tendendo para zero. Por exemplo, 2 terços. 2 terços elevado ao quadrado. Isso aí dá 4 nonos, que é igual a dízima periódica 0,444. Vamos aumentar o expoente. 2 terços elevado, por exemplo, a 7. Você vai ter um número assim, 0,058. Então veja, de 4 décimos, o número já foi para 5 centésimos, pouco mais que 5 centésimos. Quer dizer, já diminuiu bastante. 2 terços elevado a, por exemplo, 20, ao expoente 20. Vai dar um número assim, ó, 0,0003 e outros algarismos. Veja que o número já ficou bem menor que os anteriores. Então o que é que acontece? Quando o n é um expoente muito grande, você tem q elevado a n, né? Se a razão é um número entre menos 1 e 1, e o n é muito grande, esse valor vai tender para zero. Vai tender para zero esse valor, ó, q elevado a n. Ele está tendendo para zero. Então, quando o n for um número muito grande, o n for um expoente suficientemente grande, o que vai acontecer? Esse número aqui na prática vai ser zero. Então a fórmula vai ficar assim, ó. S é igual a 1 que multiplica 0. Eu estou te explicando quando o expoente for suficientemente grande. Menos 1 sobre a razão menos 1. 0 menos 1 é menos 1 vezes a 1. Então a fórmula vai ficar menos a 1 sobre a razão menos 1. A fórmula é essa. Agora, se eu multiplicar o numerador por menos 1 e o denominador por menos 1, para que a fração continue equivalente, não é? Então nós vamos ter S igual a 1 sobre 1 menos Q. Você viu, né? Q vezes menos 1, menos Q. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. A 1 sobre 1 menos Q. Só inverter embaixo, né? Essa fórmula é para quê? Para somar os termos do APG infinita, desde que a razão seja um número entre menos 1 e mais 1. Não é bacana? Vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos resolver um exemplo. Por exemplo, eu quero somar 5 meios mais 5 terços mais 10 nonos mais uma infinidade de números. Eu quero fazer essa soma.
dessa série. Essa é uma série geométrica. Veja, existe uma razão constante aqui. Divide 5/3 por 5/2. 5/3 dividir, né, multiplicar pelo inverso, vezes 2/5. Deu razão igual a quanto? A razão deu 2/3. Divide 10 nonos por 5/3. 10 nonos vezes 3/5. 9 dividido por 3 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Deu quanto? 2/3. Então você vê que ali é uma série geométrica. A progressão geométrica, né? Se nós separarmos esses termos por vírgulas, colocando entre parênteses, é uma PG. Então, 2/3 está entre o quê? Entre 0 e 1. Certo? 2/3 está, o módulo, né? É um número que o módulo dessa razão é o quê? Menor que 1. É essa a condição. Lembra? Está entre -1 e +1. Eu disse 0 e 1 não, -1 e +1. Por causa disso é possível somar aquela PG. Pela fórmula, a soma é igual a 1 sobre 1 menos a razão. S igual a 1 sobre 1 menos Q. Vamos fazer? Quem é o A1? É 5/2 dividido por 1 menos a razão. 1 menos quanto? 2/3, né? A razão, né? 2/3. 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 vai dar o quê? Então vai ficar 5/2 por quanto? 1 menos 2/3 dá 1/3, não é? Como é que faz a divisão? 5/2, inverte a segunda, 3 sobre 1. Isso vai dar quanto? 15 sobre 2. Essa soma vai dar quanto? 7,5. 7,5. E de fato dá, viu? Se você for somando os termos nessa sequência, o que vai acontecer? Observa que cada termo é cada vez menor que o anterior. Certo? 5/2 é 2,5. 5/3 já é menor que 2,5. 10 nonos já é bem menor. 10 nonos é 1 e uns quebradinhos, 1 e pouco, não é? 5 dividido por 3 não dá nem 2, né? Porque 2 vezes 3 são 6. Aqui deu 2,5. Aqui não chegou a 2. Aqui já deu 1 e pouquinho. O que você observa? Que à medida que você vai colocando mais termos nessa progressão geométrica, com razão 2/3, multiplicando por 2/3, obtendo o próximo termo e assim sucessivamente, o que você observa? Que cada termo desse está tendendo para zero. O termo geral está tendendo para zero. E a soma desses termos está tendendo para um limite. Esse limite, no caso aqui, nesse exemplo, é quanto? 7,5. Por mais termos que você some naquela PG, a soma não vai ultrapassar 7,5. 7,5 é quando você tiver uma infinidade de números. Porque veja bem, volta lá na fórmula. Quando você tiver uma infinidade de números, o n for infinito, o número de termos for infinito, esse valor vai dar exatamente o que? 0. Aí vai chegar onde? Aqui, nessa fórmula. Você viu aí, né? Tá certo? Então, a soma vai chegar num limite. Se vai chegar num limite, você já entendeu. A soma tem um limite, ela tem uma barreira, ela chega num valor máximo, que é o limite. Tá bem? Não é bacana? É isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, acesse o canal, deixa lá o comentário que eu respondo. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.